Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou fazer um vídeo aqui dando seguimento ao vídeo que eu tinha feito. Eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo também. É um vídeo mais inicial, mas eu quero falar aqui de três KPIs, três métricas, que é o CAC, custo de aquisição de cliente, TICT, que é o ticket médio, e o LTV é o tempo que esse paciente vai ficar na sua base aí e ele vai fazer tratamentos, protocolos ou alguma coisa até avulso ali, né, pontual na sua clínica. A gente chama que é o tripé do crescimento sustentável de clínicas. Eu vou trazer, e aí no vídeo lá que eu fiz o primeiro, eu disse que eram métricas bem iniciais, e o que eu olho muito comercial é em que a gente vai incrementando o comercial aos poucos. Então a gente vai implementar inicialmente métricas mais iniciais, e a gente vai ajustando isso e vai colocando ali, através de uma estrutura que já está pronta, implementada, mais métricas, analisando e aprofundando isso e gerando, de fato, informações para que a gente consiga tomar as melhores decisões aqui. Eu trouxe um exemplo real de uma clínica que a gente atendeu, barra atende, tá? Cenário base aqui. Essa é uma clínica com um ticket médio por ciclo, protocolo de R$ 5.000, tá? A margem média de contribuição aqui é média. E aí vocês vão ver que o próximo nível, como eu trouxe lá um nível mais inicial, isso aqui digamos que é um meio intermediário aqui para básico, a gente vai olhar para um nível mais avançado quando a gente olhar a margem de contribuição por serviço protocolo. E antes disso, existe uma etapa que a gente faz também, que é definir a arquitetura de receita da clínica. Como a gente cria uma escada de valor, como a gente vai fazer com que esse paciente ele avance e ele vai seguindo nessa jornada de compra através dos serviços e tickets da forma mais fluida possível, como a gente pode casar um serviço com o outro. E a gente não está falando de compra casada e nada de empurrar a venda, não. É que tem a ver, que faz sentido para o seu paciente em qualquer tipo de, seja estética, seja de fato ali uma clínica de emagrecimento, que é o que a gente trabalha mais forte aqui, que ele realmente suba ali e a gente consiga gerar o máximo de valor para ele, resultado, a gente está falando de cuidar do paciente. Então, a margem média de contribuição de 50% a 60%, o ticket médio de 5.000, como já tinha falado, margem média de 55%, a gente tem aqui uma margem de 2.750. Essa margem é o que vai pagar o CAC, custo de aquisição por cliente, ela vai sustentar o marketing, ela que vai gerar o lucro real para você. Agora entenda, quanto mais estruturado tiver esse comercial, quanto melhor for a conversão. Eu sempre tenho falado isso, né? Isso vai ficar muito mais difícil em 2026, isso tende a ficar mais difícil, a atenção das pessoas, a disputa pelo comercial, o anúncio ele está mais caro, muitas pessoas que fazem anúncio vão fazer orgânico, e quem faz anúncio vai ficar mais caro, já ficou mais caro por conta dos impostos, mas vai ficar mais caro porque a atenção disputada no orgânico vai ficar mais cara e isso tende a refletir também nos anúncios. Enfim, aqui tem uma bola de neve acontecendo. Então, é essa aqui que é a sua margem. A gente está falando de uma visão mais geral da clínica, mas a gente pode avançar, eu vou trazer isso no final, para olhar isso por serviço, por protocolo, procedimento que seja, tá? Então, CAC só faz sentido quando respeita a margem. Um CAC saudável é de 30% a 40% da margem. Então, a margem média é 2.750, o CAC médio saudável de 800 a 1.100. Além disso, a clínica segue pressionando o caixa. Então, o que acontece? Eu gero um lead, custo por lead a R$ 15, R$ 30. Mas a gente tem que olhar, a partir do momento que você gera esse lead, quantos leads eles são convertidos nesse protocolo de R$ 5.000. Então, a gente vai olhar, eu gero o lead, ele vai passar pelo atendimento de quanto for atendido, quantos que marcam consulta, dos que marcam consulta, quantos que estão na etapa decisão e foi passado um protocolo, um tratamento para ele, e ele de fato fechou ali com vocês um ticket médio de R$ 5.000. Então eu tenho que olhar a quantidade de leads e quanto que é meu CPL para eu calcular ali no final quantos vão virar de fato no meu paciente. E aí, esse exemplo de 100 leads que eu gero a R$ 10, eu consigo fechar um paciente para o meu protocolo. Então, digamos que você está investindo ali em torno de R$ 1.000 para fechar um protocolo de 5.000. Ele está dentro de um CAC saudável, tá? Acima disso, a clínica vai pressionar a caixa ali.
LTV. O ideal é o paciente entrar em um ciclo, não em evento único. Como eu falei, ideal a gente sempre trabalhar na clínica essa arquitetura de receita. Está muito em voga também, mas olhar realmente, estruturar isso, quais são os serviços, qual o ticket médio, olhar a margem, qual serviço vem após o outro, se existe uma continuação, se essa questão realmente é protocolo, isso já está estruturado ou não, para que a gente realmente tenha uma jornada em que ele vá fazendo investimento até de forma recorrente, tá? Cenário saudável, ticket por ciclo, R$ 5.000, frequência média, 2,5 ciclos por ano, um relacionamento médico com esse paciente de 4 anos, a gente vai ter um LTV de R$ 50.000. Esse número vem de acompanhamento contínuo, cross-sell natural, eu falei, mais uma vez, tem que fazer sentido, tem que ser natural, tem que ser para o cuidado dele, mostrar que você realmente está preocupado. E, como eu falei, né, geralmente está relacionado à estética ou emagrecimento, para a gente trabalhar isso. Perfeito? O que essa média responde, né? Que com esses números, a gente consegue entender se pode investir mais em marketing, se o crescimento atual ele é saudável, ele vai se sustentar ao longo do tempo, se, se o problema é tráfego ou processo. Muitas vezes a gente consegue definir se realmente esse lead ele é desqualificado ou não, ou se é um problema de processo. Então, você está gerando uma quantidade muito grande de leads em que para uma determinada fase, como eu trouxe aqui no vídeo anterior que eu falo sobre os KPIs de funil, a gente consegue entender se realmente é um problema de tráfego, processo, a gente consegue entender de forma bem aprofundada aí. E essa leitura a gente consegue escalar de forma mais segura. Então, como eu falei, né, a limitação é importante. Essa análise ela é correta, ela é necessária, mas ainda ela é genérica. Porque clínicas, geralmente, tá, mas primeiro elas não vendem o único serviço. Esse cliente, inclusive, aqui, o ticket médio dele está R$ 5.000, mas são dois médicos. Um atende emagrecimento, nutrólogo, e o outro atende dermatologia, tem a parte de dermatologia como um todo, botox, enfim, mas também tem a parte de psicologia. Próximo nível avançado, são tickets bem diferentes aí. Falei, separar o ticket por serviço, trabalhar mais de contribuição por serviço, CAC por serviço. É aqui que a gente consegue escolher como crescer, tá? Onde crescer, e até validar melhor essa arquitetura de receita e avançar para o próximo nível, trazer novas ideias, e aqui a gente vai avançando, inclusive lucratividade. Então, a gente vai trabalhar com o serviço, entender qual é mais contribuição por cada serviço. A gente consegue investir mais por exemplo, em anúncio para um serviço específico, trabalhar locais e serviços que me dão mais lucratividade. A gente consegue escalar a clínica de lucratividade. Nem sempre escalar é crescer só faturamento ou só crescer o número de pacientes, mas muitas vezes também a gente pode trabalhar a questão de lucro. Então, essa é a segunda parte mais avançada que eu queria trazer para vocês de KPI. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.